Logo soube da doação desta biblioteca, manifestou o desejo de estar presente neste ato público. Neste contexto, e por sugestão do Sr. Diretor Regional dos Ações Culturais, surgiu o convite ao professor para preferir uma conferência a quando desta sua deslocação à região. Pela sua atualidade e importância, foi sugerido como tema a Europa. O professor Sérgio Correia é uma minha professora do lado de jurisdição português. Licenciado em Direito em 1959, inscrito na Ordem dos Advogados desde 1962. Professor catedrático da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, jubilou em 2008. É considerado um dos principais doutrinários portugueses de Direito Administrativo do século XX, juntamente com Marcelo Caetano e José Pedro Amaral. É sócio fundador do Termo e Associados. Pouco de destaque nestas instituições nacionais e internacionais, designadamente consultor no Banco de Portugal, foi também secretário de Estado e membro do Conselho Superior da Ordem dos Advogados. Atualmente é membro do Tribunal Permanente de Arbitragem, sediado em Haia, onde defendeu interesses do Nordeste com leitura bem prevista na disputa do petróleo entre Douro e Austrália. Escutemos então as palavras do Sr. Professor Sérgio Correia. Nossos Açores Culturais, excelentíssima Senhora Diretora da Biblioteca Pública Regional, cara Micaela Pelo Quintal, excelentíssimas autoridades, colegas, senhoras e senhores. Pediram os organizadores da cerimónia da formalização da doação da Biblioteca Rebelo Quintal à Biblioteca Pública Regional que preenchesse o tempo destinado a uma reflexão sobre um tema de cultura por eles escolhido, proferindo algumas palavras novas intituladas de conferência, dissertando sobre o futuro da Europa. Não escondo algum embaraço ao incumbir-me desta honrosa solicitação. Não sou politólogo e a minha especialização na área do direito público não abarca em profundidade os complexos mecanismos institucionais da União Europeia e os ângulos das sucessivas fases da sua evolução. Mas, para além disso, e sobretudo, nunca me proporia fazer aqui um exercício de futurologia, visto ser essa uma arte de argumentar, relativamente à qual sempre me senti cético. Baseando-me empiricamente na minha própria experiência de vida, neste momento em que me aproximo dos 76 anos de idade, diria que a única coisa previsível quanto ao futuro é a sua imprevisibilidade. Permitam-me que a esse propósito me reporte a um momento, o primeiro de muitos outros, em que aqui no Funchal me encontrei com o nosso homenageado António Manuel Rebelo Quintal. Foi esse de uma escala de poucas horas, em dezembro de 1960, do navio Alfredo da Silva, no qual, conjuntamente com o nosso amigo e colega José Carlos Godinho Ferreira de Almeida, seguia para a Guiné, onde integraríamos com alferes milicianos de cavalaria um esquadrão de reconhecimento do Regimento de Cavalaria 3 de Estremoz. Rebelo Quintal esperava-nos num cais. Ao longo dos 5 anos do nosso curso na Faculdade de Direito de Lisboa, a nossa amizade nascera em torno de uma afinidade que nos unia. E essa afinidade era a Madeira. A minha mãe era natural da freguesia de São Gonçalo, desta cidade, como era o meu avô José Gomes Ribeiro e o meu bisavô João Gomes Ribeiro, os quais provinham de famílias imemorialmente madeirenses, com exceção de um antepassado escocês que aqui viera parar, não sei se nos finais do século XVIII, se nos inícios do século XIX. Quando dessa passagem, em dezembro de 1960, o António Manuel ajudou-me a encontrar com a brevidade requerida duas tias-avós que ainda me restavam e habitavam na Rua do Lazareto. Ora, tomando como ponto de referência esse nosso encontro nesta cidade, num longínquo dia de dezembro de 1960, maravilho-me a pensar na inesgotável panóplia de acontecimentos e inovações que haviam de ponturar, ou pelo menos enquadrar a partir daí as nossas existências, e que nessa altura nenhum raciocínio de prognose permitiria entrever sequer. O nosso amigo José Carlos morreria menos de 2 meses mais tarde em acidente numa patrulha junto da remota fronteira leste da Guiné. Se já se pressentia que o regime político português teria de convergir com o modelo de democracia parlamentar generalizado com então a exceção da Espanha na Europa Ocidental, nada tornava desde logo inevitável que a transição se viesse a fazer nos termos conturbados dos anos de 1974 e 75. E a percepção
de que os já então propalados ventos da história impeliam a reajustamentos nos estatutos dos territórios administrados por Portugal na África e na Ásia, também não permitia concluir, já então, que a descolonização se processaria nos termos calamitosos em que viria a ocorrer. Em 1960 não era previsível que 26 anos mais tarde Portugal aderiria às comunidades europeias, ou que a União Soviética ruiria e a Alemanha seria reunificada, ou que os Estados Unidos seriam derrotados no Vietnã, ou que o mundo islâmico entraria em efervescência com sérios reflexos na segurança das potências ocidentais. Não poderíamos profetizar nesse dezembro de 1960 que dentro de uma década o homem pisaria a Lua. Não estávamos em condições de prever as inovações que iriam ter lugar nos domínios da informática e das telecomunicações, bem como as suas profundas consequências nas relações sociais e no mundo laboral. Em suma, a experiência dos últimos 50 anos evidencia que nos planos geopolítico, científico e tecnológico, as mudanças se sucedem na nossa era a um ritmo veloz e surpreendente. Pela minha parte, traçar o futuro da Europa não corresponderá, pois, a uma tentativa de adivinhação. Nem sequer quanto à próxima década ousaria fazê-la, para não correr o risco de me ver desmentido pela realidade antes que as parcas benevolamente me viessem aliviar de tal embaraço. Limitar-me-ei, isso sim, a espigar da cena contemporânea alguns dados que poderão entrecruzar-se no fluido de eventos que se moldará o destino próximo da nossa velha Europa. Centrar-me-ei para tal efeito em dois grupos de questões. Primeiramente, as coordenadas geoestratégicas, em seguida, a situação política da Europa. E, pois que aqui nos reunimos para prestar homenagem à memória de um jurista insigne, terminarei por um voto de confiança no papel do direito como cimento da unidade europeia e fonte de impulsos positivos para o futuro do projeto europeu. Um segundo dado da dinâmica evolutiva à escala global será o da manutenção da supremacia mundial dos Estados Unidos da América. A aparição dos Estados Unidos como superpotência seria já anunciada pelo seu papel decisivo no termo da Primeira Guerra Mundial e no desastroso Tratado de Versalhes, que constituiria a causa longínqua da Segunda Guerra. Mas seria com o desfecho desta, ou seja, com o colapso dos impérios coloniais europeus, com a incapacidade de uma Europa meio destruída e azanha de fazer face ao expansionismo soviético, com o crescimento exponencial nos Estados Unidos de uma marinha de guerra e de uma aeronáutica militar, com o seu papel decisivo na partilha dos despojos em Potsdam e com a sua presença como Estado ocupante em solo europeu, que os Estados Unidos emergiriam definitivamente no papel de superpotência. O desmoronamento da União Soviética traria consigo o caráter unipolar de uma tal dominância. Encontramos hoje em pleno apogeu da era americana, fundamentalmente caracterizada pelo poderio financeiro e pelo poderio militar. Como escreve George Friedman, um analista americano, no seu livro The Next 100 Years, publicado em 2009, a crise de 2008 clarificou o papel dos Estados Unidos como centro do sistema financeiro global. Se esse país sofre uma crise, então todos os outros arcarão também pelos seus efeitos. Mas a crise será pior para os Estados Unidos e a recuperação no resto do mundo dependerá da recuperação nos Estados Unidos. Por outro lado, os Estados Unidos são, apresentam no presente momento, a única nação transcontinental capaz de projetar poder simultaneamente nos oceanos Atlântico e Pacífico. O controle dos mares constitui hoje a base do poderio militar dos Estados Unidos e representa a outra face do seu poderio económico. Através de satélites, controlam toda a embarcação em qualquer parte dos mares e a sua marinha de guerra confere-lhes o poder de negar a passagem sempre que o quiserem. Por outro lado, os Estados Unidos orientam a sua política pela prevenção ou retardamento, quanto possível, da constituição de marinhas militares de algum significado, por onde os Estados poderiam dispor de meios para o efeito. Como escreve já citado George Friedman, uma estratégia de pau e cenoura tende a ser efetiva. A cenoura consiste em facultar o acesso aos mares por parte de terceiros, sem necessidade do apoio de meios militares próprios. O pau passa por forçar os potenciais contendores a fixar-se em imagináveis confrontos terrestres e a esgotar os seus recursos em tanques e soldados.
Ao ler estas linhas de Friedman, recordei-me subitamente de que quando o governo português, presidido então ainda por Cavaco Silva como Primeiro-Ministro, adotou nos anos 90 uma resolução sobre a preparação de um programa de aquisição de submarinos, na altura previa-se a encomenda de 3, com direito à opção por um quarto, os americanos, segundo mais tarde a imprensa relataria, quer através da NATO, quer através da sua embaixada em Lisboa, tentaram dissuadir-nos de o fazer, com o argumento de que a aquisição de blindados nos seria mais vantajosa. Os factos têm demonstrado a ambivalência da política norte-americana em relação à União Europeia. Interessa-lhes esta instituição enquanto garantia de um mercado organizado, desenvolvendo relações estáveis com o outro lado do Atlântico. Mas travam a consolidação da unidade política e militar europeia, visto que lhes não interessar o emergir de uma superpotência com 500 milhões de almas e detentora da economia de maior dimensão no globo. Um terceiro fator da dinâmica global e evolutiva com a qual a Europa tem de se haver resume-se à questão do incerto acesso da China ao estatuto de superpotência em relação bipolar com os Estados Unidos. A aquisição pela China de um poderio de certo modo equivalente ao dos Estados Unidos geraria o risco de um conflito, para o qual a Europa seria muito provavelmente arrastada e com o qual sempre teria a perder. Mas esse estádio encontra-se ainda distante, devido, nomeadamente, aos limites estruturais com que se confronta o crescimento chinês e às potencialidades de instabilidade interna desse grande país. À Europa interessam fundamentalmente um desenvolvimento económico e social equilibrado na China, com crescentes oportunidades de mercado e a redução do dumping social e ambiental. Por outro lado, uma constante, ainda discreta pressão no sentido da consolidação das liberdades fundamentais poderá contribuir a prazo para uma maior abertura da sociedade chinesa a valores de alcance global e para o alargamento de uma classe média ilustrada com mais a perder do que a ganhar com derivas militaristas. Um quarto fator da dinâmica global e evolutiva consiste naquilo que chamarei a consolidação do estatuto da Rússia como potência regional. A Rússia não se conformou ainda inteiramente com a perda do seu estatuto de superpotência e parece por vezes hesitar entre a ilusão de um regresso ao mesmo e a assunção dos comportamentos próprios da potência regional de primeiro plano que hoje é. Ainda que porventura orientada sobretudo por um velho reflexo defensivo assente na criação de zonas tampão, o seu projeto de recuperação do controle sobre componentes da antiga União Soviética constitui uma ameaça estratégica para a Europa. Um fator hoje omnipresente da dinâmica global e evolutiva é, por outro lado, ainda a instabilidade do mundo muçulmano. Esta manifesta-se desde logo em problemas de segurança interna e de consistência social de Estados europeus. Mas os riscos concentram-se também fora das fronteiras europeias, desde logo no tocante à estabilidade do abastecimento energético e à segurança da navegação e à regularidade das relações comerciais. Após a dinâmica evolutiva à escala global que acabamos de passar em revista através de alguns dos seus fatores, uma segunda coordenada geoestratégica a considerar reside na existência de várias Europas, sob o ponto de vista socio-geográfico. É com efeito fácil discernir pelo menos 5 regiões: a Atlântica, na qual se incorpora Portugal, a Central, a Oriental, a Nórdica e a Mediterrânica. Alguns Estados inscrevem-se em 2 destas áreas, como é o caso da Espanha e da França, simultaneamente atlânticas e mediterrânicas, ou da Alemanha, que é sobretudo a Europa Central, sem que se possa ignorar uma sua importante vertente atlântica. As disparidades evidentes entre países como a Finlândia e a Grécia, ou Portugal e a Eslováquia, suscitam não apenas diferenças nas culturas e nas sensibilidades públicas, mas dissemelhanças nas coordenadas económicas e nas estratégias de vizinhança que há que acomodar a partir do momento em que se queira que tais Estados participem em pé de igualdade numa união política, económica e monetária. Ora, o Mediterrâneo, este mar interior, é por seu turno hoje, por certo, uma das zonas mais conturbadas do globo. Perante as guerras civis e as caóticas mudanças de regime, o crescimento do fanatismo religioso militar,
a miséria das massas populacionais, o arrastado conflito israelo-palestiniano, os movimentos tectónicos discerníveis na própria Turquia, o maciço fluxo de imigrantes clandestinos, seria difícil que a Europa tivesse encontrado uma resposta adequada à preservação dadas a cabo por alguns Estados, saldaram no alargamento de fissuras no próprio âmbito europeu. Lembro as tensões diplomáticas com a Alemanha em 2005, no seguimento do projeto inicial francês da União para o Mediterrâneo, em ruptura com o anterior processo de Barcelona, enquadrado na política europeia de vizinhança. Aquele projeto que nacionalizava a União Europeia e na qual só deveriam participar os Estados ribeirinhos do Mediterrâneo, com uma exceção aberta em favor de Portugal, foi depois remodelado por via de um acordo franco-alemão em 2008, passando a admitir a participação de todos os Estados-membros da União. Mas a queda do regime de Mubarak, que havia sido o motor da iniciativa pelo lado, chamemos assim, da Costa Sul, não permitiu que se começasse a concretizar um ambicioso projeto de coordenação de políticas de segurança económicas, financeiras, sociais, culturais e humanitárias. Receia-se que uma possível resposta maioritária do eleitorado britânico a favor da saída da União Europeia, no referendo que David Cameron se comprometeu a organizar, precipitasse outros abandonos e a aceleração da montagem de uma Europa a várias velocidades. Contra um tal estado de espírito e tais prognósticos, há que reagir através de um debate que projete luz sobre a comparação entre benefícios e desvantagens da existência de uma União Europeia e sobre a grave situação em que se veriam os povos que nela havendo participado se reencontrassem isolados na cena internacional. Na verdade, estar-se-ão a entregar à instrumentalização pelas grandes potências e quedariam extremamente vulneráveis a um europeu impermeável a transitórios desnortes de populismo eurocético. Sendo o Tribunal de Justiça o órgão da União Europeia menos sujeito às pressões dos Estados-membros mais poderosos, ele tem, através da sua jurisprudência, contribuído para a integração europeia em momentos e sobre matérias particularmente vulneráveis à dúvida e à hesitação. No entanto, como comunidade jurídica, a União Europeia não assenta apenas nas normas jurídicas dos tratados que a conformam e dos diplomas aprovados pelos seus órgãos legislativos, nem tão só nas sentenças dos tribunais comunitários e nacionais que aplicam essas normas. Enquanto comunidade jurídica, a União Europeia é, sobretudo, a comunidade dos juristas que labutam no seu território. A socialização dos juristas, através da aprendizagem do direito e do exercício das profissões jurídicas, que se processa em termos crescentemente similares de país para país, faz deles um agregado sociocultural cimentado por características comuns, entre as quais se contam a crença na centralidade dos valores jurídicos fundamentais e nas virtualidades racionalizantes e congraçadoras da metodologia jurídica. Portadores de uma cultura comum, os juristas têm no exercício da jurisprudência como na prática da advocacia, no ensino do direito como no desempenho de funções políticas e administrativas juridicamente conformadas, criado ao longo das décadas um casulo tão indivisível quanto denso em torno das soluções comunitárias para os problemas dos povos europeus. Essa laboriosa criação impregnou-se de tal modo em todos os aspectos da vida social na Europa que hoje seria inviável pô-la de lado ou regredir muito aquém dos estádios já alcançados. A Europa dos juristas está para ficar. Isso deve-se a todos aqueles que, como António Manuel Rebelo Quintal, ao longo da vida, ponderada e estudiosamente, transformaram em realidade social as construções normativas que paulatinamente têm vindo a dar corpo à unidade europeia. Muito obrigado.